Então eu entendi que a gente está no caminho correto com relação à mensagem de hoje. E eu sei que Deus vai falar com você. Então o tema da mensagem está aí, a palavra está aí. Pode colocar para a gente, O tema da mensagem é: não podemos perder a nossa herança. Eu queria tratar, tá aí, obrigado. Eu queria tratar sobre relacionamento de pais com filhos. E não apenas um relacionamento, mas também a questão de educação, de proteção. O assunto hoje é a necessidade que como igreja e como pais nós temos de não perder os nossos filhos. Nós não podemos perdê-los para o mundo, nós não podemos perdê-los para o conjunto de ideias que Satanás tem preparado para essa geração. Você pode não ser pai, mas um dia você vai ser, então essa palavra é importante para você. Você pode estar numa faixa etária ainda que te dá condições de ouvir essa mensagem apenas como um filho, seja criança, seja adolescente. Então essa mensagem vai continuar sendo útil para você. Você pode ter os seus filhos já criados. No entanto, irmãos, os netos podem chegar. Se você já é mais maduro e tem os seus filhos criados, você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros de ensinar a nova geração a educação desses filhos com relação ao Evangelho. Então, essa mensagem aqui, ela é apropriada para todos que estão aqui. Pais, filhos, não importa a sua idade, não importa a sua mentalidade. Essa mensagem, ela é adequada para todos que se chamam igreja, para todos que fazem parte do reino de Deus. Então é um apelo para nós não perdermos aquilo que o salmista chama de herança do Senhor. Salmo 127:3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, é um presente do Senhor, como diz outra tradução. E o fruto do ventre é como um galardão, é como uma recompensa. Então, na ótica bíblica, os nossos filhos são como um presente. Na ótica bíblica, os nossos filhos é uma riqueza de imensurável valor que nos é dada, não é? Com a responsabilidade de conduzi-los de acordo com a vontade daquele que nos deu, que foi o Senhor. E o fato, irmãos, é que nós corremos um grave risco de perder essa geração. Eu não sou muito inteligente, mas se eu fosse, e desculpa a comparação, se eu fosse um demônio, eu saberia onde conquistar. Porque quando eu formo a mentalidade numa criança, e quando eu insisto em algo numa criança desde cedo, eu sei, como homem e por uma espiritualidade, eu sei que aquilo que é formado em termos de mentalidade, de valores, de princípios, de comportamento, aquilo que é formado desde cedo, dificilmente se perderá na idade adulta, dificilmente se perderá. Então, se eu sou do inimigo, se eu sou das trevas, eu pensaria dessa maneira. Eu nem iria me preocupar muito com os grandes, pensando a longo prazo. Eu vou trabalhar na infância, na criança, na adolescência, porque depois que eles crescerem, não tem mais como mudar. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então, se eu, em uma estratégia de guerra, entendo que o ataque do inimigo, por sua inteligência, porque é uma criação divina e não tem como ser burra, se eu entendo que o inimigo concentra os seus ataques nessa faixa etária, onde a mentalidade está sendo formada, não é pelo menos aí até 13, 14 anos, se eu entendo que há uma concentração inimiga nessa faixa etária, como igreja e como pais, eu preciso fortalecer o meu exército nessa área. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Quem já jogou o War aqui na vida? War, o joguinho War, levanta a mão. Ninguém? É mesmo? 1, 2, 3, olha, 4 pessoas só. Gente, comprem o War, vou comprar lá para casa. Você joga, aí. O War é um joguinho simples. Bem, tem o 2, não sei se tem 3, eu só joguei o 1, o primeirinho. Então pode ser que algumas regras minhas aqui não sejam tão atualizadas. Mas o War é um jogo de estratégia.
Você recebe uma carta, você tira uma carta com uma missão. E a sua missão, por exemplo, é conquistar a Ásia, a Oceania. Você ganha uma missão de conquistar um continente, um país. E aí, se eu estiver errado, vocês que jogaram o War vão me corrigindo. Então, os demais componentes dos jogos, a princípio, não sabem qual é a sua missão. Mas aí, suponhamos que enquanto a minha missão é conquistar toda a África, por exemplo, a missão da minha esposa, suponhamos que ela seja uma outra jogadora, é conquistar a África do Sul, um país dentro de um continente. Então suponhamos que essa seja a única missão da minha esposa, manter a África do Sul no domínio dela. Então ela vai pegar as pecinhas ali, chama de pecinha mesmo, o exércitozinho dela, e vai concentrar tudo onde é a missão dela. Um exemplo, de África do Sul. E aí, em um jogo de dados, eu concentro onde é possível, eu concentro as minhas peças. E em um jogo de dados, eu vou invadindo a área, ou continente, ou país que eu quero conquistar. Então, se eu quero manter, ou se eu quero conquistar um determinado lugar, é normal, dentro desse jogo, que eu concentre todo o meu esforço, todas as minhas peças, naquele espaço, sim ou não? Então, dentro desse contexto que eu estou dizendo para os irmãos, se nós estamos entendendo, se você já entendeu, que essa faixa etária, crianças e adolescentes, onde os princípios, os valores, os comportamentos estão sendo formados, é a faixa mais atacada, é aqui que nós deveríamos concentrar as nossas peças. Amém, irmãos? É aqui que a igreja deveria ter o seu melhor trabalho. É aqui onde as pessoas precisavam se mobilizar com maior urgência, como professores, como educadores, como líderes de pequenos grupos, cuidando de crianças. Já há alguns meses eu tenho falado aqui na igreja, isso é um clamor, irmãos. Acorda que isso não é uma indireta não, eu estou sendo direto. Nós precisamos de líderes, de células, de criança. Porque daqui a alguns anos, as nossas crianças, possivelmente, se não respeitarmos alguns dos princípios que eu quero compartilhar hoje, daqui a alguns anos, as nossas crianças terão uma mentalidade roubada. E se forem cristãos, não serão mais cristãos bíblicos. Porque essa geração já tem negociado os seus valores. Quem está me entendendo hoje aí, diga amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente encontra o começo da nossa palavra. Vamos começar aqui. Segunda carta de Paulo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. No começo da nossa leitura, há alguns detalhes importantes aqui, que não tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar, mas eu gostaria de pincelar, até nós chegarmos no centro da questão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7, então, diz assim: todas as vezes, Paulo dizendo para Timóteo, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus. Então, aqui vai a nossa primeira observação. Quanto é bom termos pessoas cuja lembrança nos traz gratidão. E o quanto é bom e significativo que tenha pessoas que dê graças a Deus ao seu favor. Alguns domingos atrás eu falei sobre isso aqui. Essa capacidade de gerar um ambiente de gratidão. Quando alguém lembra de você e ora por você com gratidão e não com um pesar no coração, irmãos, isso é muito importante para você. Foi por causa disso, ou melhor, essa é uma das razões que Dorcas ressuscitou, porque pessoas lembravam dela com ação de graças. Então não viva como quem despreza os relacionamentos, porque um dia os relacionamentos podem te salvar, mais do que o dinheiro.
mais do que o carro, mais do que uma casa, mais do que qualquer outra coisa. Um dia, relacionamentos podem te salvar. E aí, o texto de Paulo continua dizendo, e eu agradeço a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Paulo já começa a levantar um assunto interessante aqui, que é a influência dos seus antepassados, que é a influência dos seus pais na sua fé. Então Paulo continua dizendo, lembro das suas lágrimas, e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Paulo não fala que lágrimas eram essas de Timóteo, mas possivelmente lágrimas que expressavam um amor sincero, lágrimas que expressavam um caráter sincero de Timóteo. E ele diz, eu quero te ver para que eu possa ficar cheio de alegria novamente. Irmãos, conseguem entender a importância que relacionamentos saudáveis têm para nós? Sim ou não? Consegue entender? Que há pessoas que você precisa ver no dia da angústia. Essa semana eu mandei uma mensagem para um amigo e disse, olha, você é a primeira pessoa que eu lembro no dia da minha angústia. Não é bom termos pessoas que nós podemos contar? Alguém que você lembra no dia da angústia. Escuta, a pessoa que você lembra no dia da angústia, ou a pessoa que você lembra no dia da sua alegria, é uma das pessoas mais importantes para a sua vida. Quem é? Quando uma notícia ruim chega, quando um prejuízo financeiro acontece, algo maior do que você possa absorver, quando um impacto que a vida te dá maior do que aquele que você pode absorver, quem é que você busca para o seu apoio? Essa é uma das pessoas mais importantes para você. Eu e você temos que ter pessoas assim. E Paulo diz que Timóteo era um desses. De fato, Timóteo, irmãos, era um excelente pastor, com bom caráter, um bom rapaz. E todas essas características em Timóteo tinham uma razão, que a gente vai conhecer agora. E Paulo diz, lembro, Timóteo, da sua fé sincera. Uma fé, irmãos, que não era cheia de falsidade, não era corrompida, não era uma fé cheia de revolta, né? Era uma fé com princípios. Essa palavra sincera tem toda uma história que alguns nem concordam que seja assim, mas há quem explique sincero, né, etimologicamente, como algo sem cera, sem algo que está maquiando, tampando um problema que está numa camada mais profunda. Então a sinceridade é algo que aponta para a transparência, para a autenticidade. E Paulo diz que lembrava da fé sincera de Timóteo. Mas essa fé sincera de Timóteo, irmãos, me permita aqui, eu estou segurando meu óculos, eu vou continuar segurando de vez em quando, porque ele pode cair a qualquer momento. Ele perdeu um parafuso aqui ontem, então eu estou com cuidado. Se cair, por favor, não ri não, só pega a perninha para mim e me devolve, que eu preciso dele para continuar pregando. Não deu tempo de arrumar. Então, quando Paulo fala da fé de Timóteo, ele dá a razão. Ele diz assim, eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E eu tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. É interessante, aquilo que habitava na avó e na mãe de Timóteo, também habitava em Timóteo. A fé sincera. Paulo teve a capacidade de reconhecer onde mora o perigo, irmãos. Preciso limpar o óculos, não tem jeito. Então, preste atenção. Paulo reconheceu a fonte dessa fé sincera que ele encontrou em Timóteo. Reconheceu a causa. Ele reconheceu a origem. E a origem era na mãe e na avó de Timóteo. Timóteo era um judeu, mas filho de pai grego e mãe judia. Ele teve que ser circuncidado para acompanhar Paulo na sua missão, porque por ter um pai grego, Timóteo não tinha sido circuncidado, né? E para que continuasse andando com Paulo, ele foi circuncidado, por causa dessa origem paterna, né? Que era grega. Agora, irmãos,
Que legal essa ideia de ver a fé de pais sendo reproduzida nos filhos. O que você tem em você, a nível de comportamento, seja bom ou ruim, que você sabe que herdou dos pais? Consciente ou inconscientemente, né? Consciente ou inconscientemente, você tem comportamentos que te arremetem aos seus pais. Coisas boas e coisas ruins. A maneira de falar, a maneira de lidar com o dinheiro, a maneira de lidar com a família, a maneira de lidar com a espiritualidade, a maneira de lidar com a casa. Quantas mulheres aqui conseguem perceber em você habilidades ou características com relação ao cuidado doméstico, as mesmas habilidades que tinham na sua mãe? Quantas mulheres aqui reconhecem habilidades que as suas mães tinham ou têm e você também tem? Aí, você limpa como ela, torce o pano como ela torce o pano, cozinha como ela cozinha. Então, irmãos, é impossível, sempre teremos alguma herança. Mas nesse caso, nesse caso, algo ainda mais importante do que apenas esses comportamentos. Timóteo tinha uma fé apurada, íntegra, sincera. O seu caráter era compatível com a sua fé. E tudo isso era porque Lloyd e Eunice passaram isso para Timóteo. E aí vem uma pergunta que a gente não vai demorar muito para responder. Qual que é o segredo para passarmos nossa fé e os nossos valores aos nossos filhos? Qual que é o segredo dos nossos filhos darem certo? Bem, eu vou citar algumas questões aqui, mas de antemão eu quero te dizer algo: não existe matemática nesse processo. Não tem como você usar as medidas, as mesmas medidas de uma criança que deu certo, usar em outro e ter a convicção de que vai dar certo também, porque não é matemática. Um exemplo disso é se nós compararmos os filhos de Davi e o filho mais mencionado na Bíblia de Saul. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas com graves problemas com seus filhos. Problema com Absalão, que mata o irmão, rebela contra o pai. Problemas com o Anon, que estupra a irmã. Problemas com o Adonias, tudo filho de Davi. Problema com Adonias, que tenta usurpar o reino de Salomão. É morto no altar. Filhos cheios de problemas, mas um pai aprovado por Deus. O oposto disso, a gente tem o rei Saul, que antecede Davi. Um homem reprovado por Deus, perde o reino, perde a unção, é repreendido, é corrigido. No entanto, tem um doce de um filho chamado Jonatas, habilidoso, talentoso, fiel, corajoso, cheio de fé. É ele que pega apenas um escudeiro e diz: olha, para Deus tanto faz nos livrar com pouco ou com muito, vamos para a guerra, enquanto todo o exército do seu pai estava escondido. É ele quem defende o rei, mesmo sendo o próximo rei, né, o Davi, mesmo sendo uma ameaça para a sua própria dinastia, para o seu próprio reinado. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está me entendendo? Então a gente está entendendo aqui, irmãos, que pais bons não é sinal de filhos bons. Pais ruins não é sinal de filhos ruins. Não é uma questão matemática aqui. Nós temos que estar atento a cada sinal e aprendemos a usar os instrumentos corretos na formação de um filho. Eu estou com uma ilustração, não é sobre isso daqui, que não sai da minha cabeça. Quem de vocês, possivelmente que todos aqui já viram, se não pessoalmente, pelo menos pela internet, o processo de fabricação de um vaso de barro, por exemplo. Há um suporte embaixo, não sei nomes técnicos, que fica girando. Sim ou não? Para de girar, irmãos, aquilo não para de girar. Aquilo é o tempo. O filho, o seu filho, não é? As nossas crianças, os nossos filhos estão nesse mesmo processo. O tempo não para. Em nenhuma hipótese, o tempo não para. E de repente,
um pedaço ou um bocado de... E o tempo não para, irmãos, está rodando aqui. Nós vamos ser idôneos, atentos. Nós vamos ser uma igreja despertada para esse processo. E já estamos caminhando para isso, porque o diabo não vai nos fazer perder a nossa herança. Posso ouvir um amém? Então a gente entende que dentro do segredo, irmãos, não existe uma matemática, mas existem alguns fatores que nós não podemos abrir mão. Presta atenção. Ainda falando de Timóteo, Paulo volta a enfatizar essa infância que Timóteo teve. Ele diz assim: quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Esse texto não evidencia quem foram os mestres, mas subentende-se pela continuação do versículo que um dos principais mestres de Timóteo foram os seus pais, ou a sua mãe, a sua avó, porque o texto continua dizendo: e desde menino você conhece as escrituras sagradas. Desde quando, irmãos? Desde quando, irmãos? Desde menino. Timóteo é um dos homens mais mencionados no Novo Testamento com relação à fidelidade, com relação a fazer a obra de Deus. E isso é devido ao fato de que desde menino Timóteo teve um encontro pessoal com as Escrituras. Eu julgo isso, irmãos, muito importante. Eu não sei você. A gente vai ler daqui a pouquinho algo que diz respeito aos filhos não prestarem. E o maior temor do meu coração é que os meus filhos, acho que eu estou quase saindo dessas suspeitas, dessas possibilidades, mas o maior temor do meu coração é que os meus filhos não prestassem para ser boa esposa ou bom marido, não prestassem para ser um bom funcionário, um bom aluno. Esse é o nosso maior temor, sim ou não, irmãos? Esse é o nosso maior temor. Essa semana eu estava refletindo e dizendo assim, presta atenção, e dizendo assim: Senhor, hoje uma das maiores dores que eu passo é em cunho financeiro. Não que me falte as coisas, mas é a maior entrave para ver os sonhos serem resolvidos. Eu disse: Senhor, se isso um dia for resolvido, eu me contento só com mais uma coisa: ver o sucesso dos meus filhos. Não preciso de mais nada na vida, irmão, do que morrer vendo os meus filhos bem-sucedidos, como família, como cristãos e também financeiramente. E eu entendo que uma das plataformas de lançamento ou de sustento que nós podemos dar aos nossos filhos para que eles tenham sucesso é ensiná-los as Escrituras desde cedo. Sobre isso a gente encontra outras questões na Bíblia, gente. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz algo importante, presta atenção. Algo que talvez está um pouquinho além do que você possa perceber em uma primeira leitura. Lá no Antigo Testamento a gente encontra a seguinte verdade: portanto, amem o Senhor nosso Deus. Para quem Moisés está falando aqui, gente? Para adultos, para pais. Ele disse: pais, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensinar aos seus filhos. Agora que entra os filhos. Em uma análise aqui desse texto, é fácil perceber o que Moisés está ensinando aqui. E a conclusão é que se nós não amarmos o Senhor, nós pais, nós mestres, nós responsáveis por ensinar essa geração, seja você pai ou não, o professor do ministério infantil, seja o que for, nós temos uma responsabilidade de ensinar essa geração,
mas só conseguiremos ensinar se de fato nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Tem que ser genuíno, gente. Não dá para ensinar os nossos filhos aquilo no qual eles não veem. Não dá para você portar um ensino que não é genuíno em você, que não é verdadeiro em você. Então Moisés diz: ame de todo o coração, ame de toda a sua alma, guarde sempre no seu coração as leis, guarde, e ensine os seus filhos, porque você só pode ensinar algo que é uma verdade dentro de você. E ainda, um último texto que eu gostaria de mencionar, é o Provérbios 22:6, que diz: eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Querem tirar dos pais até mesmo o direito de dizer o sexo dos filhos. Enquanto a Bíblia está dizendo que nós podemos educar a nossa criança no caminho que nós queremos. Há uma outra versão que diz: ensine os seus filhos segundo os objetivos que você tem para ele. Uma história que representa demais essa verdade é a história de Ana com Samuel. O profeta Samuel, um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, no ensino da nação de Israel. Muito do que foi Samuel deve-se ao que Ana fez, a mãe de Samuel, chamada Ana, fez por ele. E em uma das passagens que nós encontramos, que relata o que Ana fez por Samuel, está em 1 Samuel 2, 18 e 19, que diz assim que, embora Samuel ainda fosse menino, Ana vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos, fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido obedecer o sacrifício anual. Ana vestia o Samuel de sacerdote, desde menino. Nem era sacerdote ainda, estão entendendo? Mas Ana já preparava aquele menino para ser um sacerdote. Irmão, Samuel foi quem levantou Saul, Davi. Um dos homens mais íntegros de toda a Bíblia foi Samuel. No fim da sua vida ele levanta a voz e pergunta: se de alguém eu roubei, se eu julguei algum de vocês injustamente, se eu cometi algum erro para com essa nação, levante agora e fale. E todo o povo diz: não, Samuel, nunca erraste conosco. Muito disso se deve a uma mãe que traçou objetivos claros para os seus filhos. Estão entendendo a mensagem hoje, irmão? Sim ou não? Nossos filhos precisam de objetivos claros para eles. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Segundo, está aí o texto. Mas segundo, então primeiro, ensino. E aí, igreja, ainda falando de ensino, nós temos que investir nisso. Com mão de obra e com dinheiro. Há muitos anos eu tenho pedido um ar-condicionado para a igreja de criança. Nunca tivemos condições. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar lá. Não sei porque que eu não pensei nisso antes. Então que passe calor você e eu. Mas eles não podem passar. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, irmãos, que eu passei aqui anos esperando um ar-condicionado e nunca tirei um daqui de dentro. Não sei. Você já tinha tido? Alguém já tinha pensado nisso? Nas outras vezes que eu tinha falado sobre essa questão? Alguém? Ninguém. Não sei. Acho que o diabo estava assim, não, brincadeira. Mas agora nos veio uma luz. Vamos botar lá. Nesse momento, tem uma pastora, a pastora Fran, é isso? Está pregando lá para as crianças. Eu quero que me inclua nessa escala, eu quero ir lá pregar. Estão entendendo? Porque a gente tem que fazer o melhor. Porque é nessa geração que o diabo mais tem atacado. As crianças estão crescendo com ansiedade, com rebeldia e com tantos outros problemas. Segunda estratégia: correção, vara, disciplina. Porque eu sei que muitos filhos não vão dar certo na vida, porque os pais não tiveram coragem de disciplinar. Os pais não tiveram coragem de pegar uma vara e de corrigir.
Querem tirar até o direito dos pais de baterem nos filhos. Não, pastor, tem que bater mesmo, tem que bater com amor. Irmãos, escuta, pai, sempre que fizer, vai fazer com amor, mas eu acho que a palavra certa, na hora da sua, não é nem o amor, porque na verdade o que está ditando ali não é amor, né, gente? É limite. Você tem que ter um limite. Você não pode bater até o menino vomitar, até o menino se quebrar. Mas você pode deixar uns roxinhos, pecado não. Vou bater, gente. Minha esposa, na hora de bater nos meus filhos, Davi chega e virava bunda, porque sabia que não doía. Mas quando era para eu bater, ai, ai, ai. Então isso, irmãos, é uma expressão de amor. Eu vou repetir isso, muitos dos nossos filhos não vão dar certo na vida, porque você não os corrigiu como deveria corrigir, e quando deveria corrigir. Errou no tempo e errou na forma. Eu estou doido para conhecer a Rebequinha, ainda não vi a Rebequinha pessoalmente. Hoje eu vi a postagem do Júlio e tudo lá, e pensando, um dia a Rebequinha vai apanhar do papai. Porque se não apanhar um dia do papai, ela não vai prestar, e desculpa a expressão, é forte, mas é bíblica, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Alguns vão apanhar menos, porque a Bíblia fala que a correção no coração do sábio penetra profundo. Eu sou da época, irmãos, que o pai olhava para mim, acabou, eu já tinha entendido. Ai meu Deus do céu, aquele olhar. Quem ainda lembra do olhar do pai dessa forma? Não tem gente nova aqui, irmãos. Eu ouso dizer que alguns dos meninos dessa faixa etária de 8, de 9, de 10 anos, são eles que olham para o pai. E os pais dizem, ai, meu filho olhou para mim com aquela cara. Tem gente, irmãos, e eu estou aqui, irmãos, ao seu dispor, mas algumas pessoas têm problemas com crianças pequenas, porque falta correção. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Olha o que foi dito, irmãos, a respeito dos filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam. Sabe que um dos problemas de Eli foi a falta de capacidade de corrigir os filhos, né? O sacerdote Eli, a pastora Fran abriu o culto falando sobre isso, um dos testemunhos, né, que consolidou meu coração para crer que essa era a palavra para esta noite. A glória de Deus passou de Israel. Uma das razões é que Eli honrou mais os filhos do que o Senhor. Eli via os filhos cometerem graves pecados e não dizia nada. O máximo que Eli fazia, diz a Bíblia, era assim, oh meus filhos, não é bom o que vocês fazem. Mas continuava fazendo. Escuta, gente, uma boa palmada não mata a criança não, pelo contrário, a falta dela pode levar à morte. Estão entendendo isso, sim ou não, gente? E quando os nossos políticos forem criar leis contrárias a isso, abra a tua boca para dizer aquilo que você crê. Tenha convicções. O pai que não sabe se deve bater ou se não deve bater, não vai bater. Tenha convicções no seu coração. Saiba como disciplinar. Não podemos perder a nossa herança. Quem aqui se considera uma pessoa justa, honesta, tem um bom caráter? Estou dizendo que você é perfeito, não. Mas, pastor, eu sou uma pessoa bacana. Quem aqui poderia dizer que você é uma pessoa assim? Não, eu gosto do que eu sou justo. Por exemplo, o Paulo Ricardo, né? Paulene, você é uma mulher com um caráter que você gostaria de encontrar na sua nora? Sim, Paulene. Aí eu te pergunto algo, não sei, não conversei com você, não sei como é que foi sua infância, mas você apanhou dos seus pais? Sim? Ufa! Se ela falasse não, acabava com a pregação. Muito do bom caráter que nós temos hoje é porque os pais bateram. Agora nós vamos lá, levanta a mão. Quem levava boas surras do papai e da mamãe. Ah, como eram boas surras.
Como eram boas surras. As surras me livraram, irmãos, me livraram da morte. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui sobre não deixar os nossos filhos se perderem? Tem filhos desrespeitando os pais e os pais rindo, achando bonitinho. Por último, termino. Não se afastem deles. Efésios 6, versículo 4, tem um texto de difícil compreensão, mas útil para a gente. Efésios 6, 4 diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Bem, eu tenho certeza que essa irritação aqui não se fala não está falando da irritação do limite. Quando o filho quer ir, o pai diz não vai. E o filho fica triste, fica irritado com o pai. Não é essa irritação. Porque se fosse assim, seria uma carta branca, seria uma autorização para que os filhos fizessem tudo o que quisessem fazer. Então quando Paulo diz, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados, Paulo não está falando para que os pais não contrariem os filhos. Então Paulo está falando aqui sobre comportamentos que distanciam os filhos dos pais e que distanciam os pais dos filhos. Na infância, dificilmente isso vai acontecer. Mas quando chega na adolescência, quem aqui é pai ou já foi pai de filhos adolescentes e já estão entrando na idade adulta? Cadê os pais de filhos adolescentes, adultos, jovens? Vocês sabem que há uma faixa etária que nessa idade eles tendem a distanciar de nós. Para eles é mais importante o que o grupo deles acredita. Para eles é mais importante do que aquilo que eles aquilo que eles ouviram do outro do que aquilo que eles ouviram dos pais. E aqui, irmãos, há um grande problema de nós perdermos a conexão. Escuta, uma conexão perdida com o filho adolescente dificilmente será recuperada. Vou repetir isso. Uma conexão perdida com o filho adolescente dificilmente será recuperada. E nós perdemos as conexões aqui, nesse ponto. Quando a menina está virando mocinha, quando o rapaz, o menino está virando um rapaz. Tem pais que nunca perceberam que os filhos estão criando pelos. Não perceberam que a voz está engrossando e que com estes sinais, outras questões estão surgindo na cabecinha dele. Ingênuo é o pai que pensa que o filho não pensa naquilo, não faz aquilo outro, porque está lá, gente, é da natureza. E existem questões, irmãos, fortíssimas dentro da sexualidade da adolescência, neste momento, nessa faixa etária. Questões fortíssimas, fortíssimas. E eu ouso dizer que neste momento que nós estamos vivendo, tem sido ideologias mais fortes do que a Bíblia na mentalidade dos nossos filhos. Quando se trata de sexualidade, a maior influência dos nossos filhos não está embasada na Bíblia. A maior influência está embasada no que a mídia ensina e no que a educação brasileira ensina. Mas podem fazer filme de Jesus gay, podem falar da Bíblia, estão querendo. Onde eu vi isso hoje? Não sei onde eu vi hoje, mas estão querendo proibir a Bíblia em algumas bibliotecas, em alguns lugares aqui dentro do Brasil. Tudo isso pode, mas fazer algum comentário que mexa um pouquinho, concordo, não pode ter desrespeito, não pode ter incentivo a ódio, a agressão, concordo perfeitamente. Mas fazer qualquer comentário à homossexualidade, há um grande problema em qualquer mídia ou até diante da lei. E as nossas crianças e os nossos adolescentes estão dentro deste meio. Hoje eu vou postar no grupo, vou pedir para a Sara fazer isso, já pedi, ela deve estar pronta, certeza.
No grupo de jovens e adolescentes, vou postar um link onde você pode fazer, não vai ser identificado, onde você pode fazer qualquer pergunta sobre sexualidade. Ninguém vai ver, eu vou receber isso. E a gente vai criar um debate sobre sexualidade para jovens e adolescentes aqui. Pergunta o que você quiser perguntar, porque eu quero concentrar o meu exército, irmãos, nessa faixa etária. Nós não vamos perder você. Uma das funções mais importantes do sexo é a procriação. É uma das funções mais importantes do sexo. É prazeroso? É claro. Mas uma das funções mais importantes é a procriação. E se você pensar no homem e na mulher, a formação física se encaixam. Mas esse é o formato certo. Foi assim que Deus fez. Estou errado, irmãos? Foi assim que Deus fez. E quero deixar claro, eu sou muito contra preconceitos. O que eu estou dizendo aqui é que impor uma ideologia, é um grave erro que a nossa nação está entrando. Estão entendendo isso, sim ou não? Nós temos que ter direito de, com responsabilidade, falar contra ou a favor. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós precisamos salvar a nossa geração, que está sendo incentivada a terem relações homossexuais. Estão sendo incentivados. Vocês estão entendendo, gente? Se alguém quer ter, tenha. É sua escolha. Agora, incentivar a ter é um problema. E eu não quero que os meus filhos sejam incentivados a isso. E você, como igreja, também precisa se posicionar. Eu espero que essa palavra esteja causando alguma coisa em você. Nós não podemos perder a nossa herança, que são os nossos filhos. Vamos ficar de pé? Eles vão pensar diferente da gente, muito diferente. Eles vão ter ideias totalmente diferentes das nossas. Eles vão pensar que tem mais razão do que a gente, é ou não é? Pensar que eles são melhores, e eles são mais informados que a gente. E na maioria das vezes vão ser mesmo. Mas todas essas diferenças, irmãos, não pode afastar você deles. Eu sonho com uma igreja aqui com mais de 300 adolescentes e jovens. Eu sonho com uma igreja. Irmãos, na rede de crianças aqui, haviam 91 crianças aqui. Todas elas, barros numa plataforma giratória, sendo moldada pelos seus pais. Amanhã, ou daqui a alguns anos, eles serão os cristãos que foram formados hoje. Posso ouvir um amém de vocês? Então escuta, nós vamos pedir dinheiro para as crianças, sim. Nós vamos levantar líderes de células de crianças, sim. Ai, pastor, eu não gosto, eu não tenho muito prazer. Cresce! Você não aprendeu ainda que a vida não é feita só daquilo que a gente tem prazer? Quem que acorda de manhã e diz assim, ai, que vontade de arrumar casa, É responsabilidade, tem que fazer. Agora o negócio, depois que você arruma, é bom ou não é ver a casa limpinha? Deu trabalho, mas é bom ver a casa limpinha, sim ou não, irmãos? É a mesma coisa do ministério e da obra. Talvez não seja bom mexer com as crianças, dá trabalho, mas quando você vai vendo que elas vão crescendo, aprendendo da palavra, irmãos, vai dar tanto prazer. Então escuta, eu estou chamando você para ser líder de célula de criança. Até o final de 2022, nós não podemos ter menos do que 10 a 15 células de criança aqui na nossa igreja. Não podemos ter menos. Vou falar de novo, vou te dar uma chance para você gritar um amém de onde você está. E se isso não é importante para você, reveja os seus valores.
Até o final de 2022, nós teremos aqui de 10 a 15 células de criança. E você vai ser um dos líderes. Olha, tá bom para falar, né? Células de crianças e de adolescentes. Por quê? Porque nós não queremos perder a herança que Deus nos deu. Não queremos perder. Vamos orar.